Bom dia outra vez, bom dia, doutor Heleno Lopes. Eu falo agora de Fortaleza, da casa do meu amigo irmão Jairo, na Avenida da Saudade do Passaré. Hoje é o dia 21 de abril de 2022, hoje é quinta-feira. O bicho está indo embora, né? Senhores, eu vou dizer sobre o que eu vou falar hoje. Mostrar o julgamento do deputado Daniel Silveira e, se der tempo, eu vou responder a umas duas perguntas que me fizeram sobre direitos. Se não der, fica para amanhã. Mas eu quero antes dizer que hoje, 21 de abril, são marcos históricos na vida nossa. No ano de 763 a.C., era fundada Roma, capital do Império Romano, aqueles mesmos imperadores que deram ordens aos governadores de províncias, chegando até Pôncio Pilatos, que autorizou a crucifixão de Cristo. É isso aí, né, pessoal? Roma, que também foi palco da crucifixão invertida do Pedro, apóstolo de Cristo, Simão Pedro, porque ele preferiu ficar de cabeça para baixo, dizendo que não iria imitar o seu mestre, que morreu na cruz, e ele ficaria na cruz de cabeça para baixo. Pedro é o Papa da Igreja Católica, o primeiro Papa. Na Igreja Católica não pode ser escolhido o nome Pedro II, porque só pode existir um Papa Pedro, que é ainda o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora outra coisa, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado, esquartejado em praça pública no Rio de Janeiro, o grande Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o mártir da independência. Agora, coisas mais tristes aconteceram depois. Houve uma alegria com a fundação de Brasília no dia 21 de abril de 1960. E houve outra coisa agora muito triste, quando, tentando retornar ao regime democrático, a Revolução permitiu que, pela última vez, o Congresso Nacional escolhesse o seu presidente e o seu vice. E a chapa Tancredo Neves e José Sarney foi vencedora. Infelizmente, no dia 21 de abril de 1985, era para ter assumido o presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, e vice José Sarney. Deram um jeitinho e colocaram o Sarney porque o Tancredo morreu, segundo o que se comenta, de 7 operações, inclusive fizeram uma jocosidade, tinha o RTN, Tancredo morreu com 7 ORTNs, operações registradas em Tancredo Neves. Ele morreu, né? Inclusive eu andei dizendo, quando eu tinha programa de rádio, que o Congresso tinha tanta vontade de começar o primeiro passo da democracia após o regime militar, que iriam arranjar um jeitinho de dar posse ao Tancredo vivo para legitimar o vice-presidente José Sarney. Isso eu disse por presunção. Mas um dia, assistindo a um documentário, eu assisti quando ficou registrado que uma comissão de parlamentares, não sei
se era dirigida pelo saudoso Ulisses Guimarães, teria ido ao hospital para retardar o óbito do Tancredo, para que fosse feita uma solenidade de posse com o homem já morto e cumprindo o juramento de Hipócrates. Os médicos do hospital não aceitaram, que o homem já estava morto, e o Antônio Brito, que era o porta-voz do Tancredo, já tinha anunciado. Nós vamos depois falar sobre o caso do Daniel Silveira ontem e a vergonha que eu passei ao assistir ao voto do ministro André Mendonça. É triste, não é, pessoal? Em primeiro lugar, quero dizer, antes, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação do Zé Disseu, diminuiu apenas a pena. Mas ele ainda não pode ser preso porque tem que aguardar o prazo de recurso. Eu fiz uma pausa para dizer, se esse prazo de recurso é de 2 dias, porque esse recurso é obrigatório com pré-questionamento, com matéria constitucional, preste bem atenção, artigo 620 do Código de Processo Penal, o qual diz, contracordam o prazo de embargo de declaração é de 2 dias. Isso para o pré-questionamento para recurso extraordinário, que deve ser oposto ou interposto após o julgamento do embargo de declaração, em 15 dias, dentro dos mandamentos contidos no artigo 102, inciso 3º, alíneas A ou C, ou A e C ao mesmo tempo, da Constituição Federal, artigos 1029 e seguintes do Código de Processo Civil, que é aplicável justamente porque o Código Novo de Processo Civil revogou a Lei 8038/90, que regulamentava essa matéria de processo penal. E pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, aplica-se o Código de Processo Civil nas omissões do Estatuto Penal, Estatuto Processual Penal. Exigência também das súmulas 282 a 284 do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Mas o que eu tenho mais a dizer é que toda a população nas redes sociais, ontem e anteontem, davam conta de uma condenação do Daniel Silveira, do Estado Federal, por 9-2. Seriam 9 ministros que são ligados ao PT, inclusive são suspeitos, né? Todo mundo sabe disso. E 2 que, apesar de nomeados pelo Bolsonaro, cumprem rigorosamente a Constituição Federal. No caso, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Inicialmente, eu andei criticando o Cássio Nunes Marques, porque ele é um advogado em Brasília. Brasília tem o TRF1, que é o Tribunal Regional Federal, que cobre Brasília, Goiás e Teresina, Piauí. E esse cidadão, ele era piauiense, advogado em Brasília, e era filiado ao PT. Aí veio a vaga para desembargador federal, a Dilma nomeou. E veio a vaga de ministro, o Bolsonaro o nomeou. Inclusive, houve uma grita muito grande, que ele era filhote da Dilma. De princípio, eu andei criticando porque eu achei que eles estavam indo no mesmo barco do ministro Gilmar Mendes. Que, aliás, eu acho que, você me desculpe uma coisa, a vergonha não é para todo mundo. A vergonha. Porque se eu sou suspeito, eu não teria coragem de absolver ou de condenar quem quer que fosse. Nas minhas orações, o que eu peço é para que eu, meus amigos, meus inimigos, meus constituintes,
não sejam vítimas do próprio Poder Judiciário. Aí foi nomeado André Mendonça, depois daquele affair todo envolvendo o Davi Alcolumbre e tal. E eu tinha uma ideia comigo. Ora, se o Hernan Calheiros, senador da República, que fez aquela palhaçada da CPI do circo, tinha 17 processos, hoje arquivaram um, tem 16, no dizer do pessoal que fala dele, né? Por que os processos do Hernan Calheiros não são julgados? Porque se esqueceram de julgar o Oswaldo Eustáquio. Então eu pensei, o André Mendonça vai pedir vista dos autos para ser julgado apenas para o ano. Enganei-me. Assisti parte do voto da vítima, ministro Alexandre de Moraes, que pediu uma condenação, perda do mandado, por 8 anos e meses, talvez 6 meses. E multa. Aqui eu faço os parênteses para dizer, os senhores se lembram daquela multa de 15 mil reais por dia? Ela não existe, não. O Código de Processo Penal, aliás, o Código Penal, você me lembra dos artigos 49 a 69, que disciplinam todo esse processo de multa, de progressão de regime aberto, regime fechado, 33 até 69, não quer dizer precisamente porque pode falhar mesmo, se não me engano é o 49. Diz que a multa pode ser de até 30% do salário mínimo e pode haver a majoração aqui de acordo com a lei. Aí, o Alexandre pediu, entra o Cássio Nunes Marques. Aplausos, parabéns, meu ilustre ministro Cássio Nunes Marques. Você dá gosto a gente ouvir um homem de respeito, de dignidade e de cumprimento da Carta Política Brasileira. Seu voto foi irretocável, um voto bonito, absolveu Daniel Silveira, mostrou que ele não praticou crime nenhum, porque não existe na lei brasileira o crime de opinião. Aí vem o André Mendonça, eu pensei em pedir vista, ele foi atrás de condenar o Daniel Silveira em 1 ano e pouco de reclusão. Senhores, isso não se faz com a democracia, não se pode mexer com o cidadão. Aí, mas antes, quando o Alexandre de Moraes leu o relatório, antes do voto dele, eu assisti a fraca defesa do Dr. Paulo Matias. Digo fraquíssima, porque ele disse menos da metade daquilo que eu ensinei aqui. E eu ensino, não é como professor não, é como estudante, que eu estudo todos os dias. Então ele disse, jamais se viu falar em mandado de prisão em flagrante. Em flagrante permanente. Flagrante perpétuo, né? E falou que não pode um ministro ou mais ministros julgarem como vítimas e como julgadores ao mesmo tempo. É de se ressaltar que a vice-procuradora da República, Lindora Araújo, que é bastante conhecida por ser da esquerda, pediu a condenação. Talvez ela tivesse algum respaldo. Talvez. Mas eu entendo que não. Porque ela quis dizer, naturalmente sabendo já do voto do Alexandre de Moraes, deve ter lido antes, porque vive lá dentro, que o Daniel Silveira cometeu crimes contra a segurança nacional. E se a lei de segurança nacional foi revogada, ela entende, e eu também entendo, sem problema, que não houve aquilo que se chama retroatividade para prejudicar o réu. Pelo contrário,
Essa lei que modificou vários artigos do Código Penal, artigo 344, artigo 355, o artigo 18 dela, é uma lei chamada até uma lei de segurança nacional, mas não é, eu não sei o número dela, até 1070, eu nem decorei. Eu sei que o artigo 18 dela eu tinha pesquisado antes, não deu tempo de eu pesquisar hoje, de ontem para hoje. Eu disse lá, ora, como diminuiu a pena prevista para o crime que supostamente teria sido praticado pelo Alexandre Moraes, aplicaram o princípio da ultratividade. Significa dizer, a lei penal nova só retroage para favorecer o réu na aplicação da justa. Agora, o que a defesa, faltou a defesa? Faltou, em primeiro lugar, mostrar a celeridade desse processo quando os processos envolvendo o PT, os esquerdas, envolvendo Emmanuel Calil, só são rápidos para favorecer os marginais da quadrilha que saqueou o Brasil. E para favorecer também, não tem nenhuma tramitação regular. Tanto é verdade que o senhor Renan Calheiros vive de brindes brindes que eu digo de amizade, de amores com os ministros. Ele que é um crápula do Senado Federal, juntamente com o Omar Aziz, com o Davi Alcolumbre e outros lá. Com a batuta do Rodolfo Rodrigues, o senador saltitante, que todos os dias requer algo contra o presidente Bolsonaro. Também achei ridículo a proibição de assistir ao julgamento quando foi tolhido no seu direito livre o deputado federal Carlos Bolsonaro. Outra coisa também foi a falta de grandeza do advogado quando foi exigida a prova de sua vacina ou que ele se submetesse ao exame naquela oportunidade. E ele teve que aceitar, pois com certeza seria substituído por um defensor ad hoc. São coisas que a gente vê. Agora vejam o que eu disse, o que eu diria, o que eu faria, como eu já disse. A primeira coisa, eu ingressaria como advogado do Daniel com uma ação declaratória de nulidade dos atos praticados pelos deputados no dia que acataram a prisão preventiva do Daniel Silveira numa vara federal da comarca de Petrópolis. Por que Petrópolis? Vou dizer a vocês por quê. Primeiro, porque toda acumulada com reparação de danos morais. Artigo 248, 250, 186 do Código Civil. Tá bem? Competência do Foro Judiciário Federal de Petrópolis. Primeiro, porque a Justiça Federal tem jurisdição nacional. Segundo, que a ação teria que ser contra a União Federal e pediria danos morais solidários contra Alexandre de Moraes e todos aqueles ministros que aprovaram a prisão, contra a senhora procuradora Lindora Araújo, ou quem ofereceu a denúncia, contra o Arthur Lira, contra a deputada Magda Mofato. Porque a União Federal, o foro dela é o foro regular e de primeira instância, e qualquer ação contra um ministro, ação civil, processo deve ser ajuizado em primeira instância. Nada de segundo grau, nada de foro privilegiado para esse tipo de ação. Bom, aí eu podia até me aproveitar do artigo 303 do Código de Processo Civil. É um instituto novo, a tutela cautelar de urgência.
que diz essa tutela cautelar de urgência? Eu iria mostrar o seguinte. Primeiro, o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, não permite outro tipo de prisão, a não ser prisão em flagrante ou por ordem de autoridade judiciária competente. Mandado de prisão em flagrante não existe em lei nenhuma nem na Constituição. Segundo, coisa que eu ia alegar, na hora que o senhor Alexandre de Moraes mandou um ofício para a Câmara Federal comunicando a prisão por mandado de prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, que já se encontrava preso e passou 26 dias preso em regime altamente escondido, nem fechado. A Câmara Federal, o senhor Arthur Lira, todo mundo sabe disso, ele escolheu um relator que iria prolatar um parecer contra, substituiu as caladas da noite, até eu critiquei muito isso na época, e escolheu a Magda Monfato, deputada federal, a qual colocou fogo pelas narinas como um dragão lá do Apocalipse, pela manter-se na prisão, pela aprovação da prisão, em ofensa ao que está previsto no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Está lá escrito, quando o parlamentar é preso em flagrante por crime inafiançável, dentro de 24 horas é mandado para a Casa Legislativa a qual pertence, para que a Câmara Legislativa aprove ou não a prisão do parlamentar. Que mandado, que flagrante foi para a mão do Arthur Lira? Flagrante não pode ser substituído por ofício. Isso aqui era para testar legado pelo advogado dele, que foi um caldo de bila. Fraco. Muito fraco. Vou já analisar o que ele disse. Aí, eu ouvi Alexandre de Moraes dizer que ele se escondeu lá na Câmara Federal, desrespeitando a própria instituição parlamentar eleita pelo povo. Ao mesmo tempo, muitos e muitos deputados que votaram a favor da prisão dele disseram que foram enganados, e a própria Magda Monfato, isso o advogado não alegou, disse publicamente, houve um acordo para aprovar a prisão dele por uma semana. Isso é ridículo, isso é imoral, isso é ferir a sensibilidade, é ferir o coração, o sentimento do povo brasileiro. E meu também. Ninguém tomou providência contra isso. Ninguém. Naquela vez que o Arthur Lira mandou um ofício para o, disse publicamente, leu, anota, ordem, se cumpre, ordem oficial, mas eu tenho que defender a instituição dos parlamentares que são invioláveis. Eu pensei até que ele estava correto, mas não, estava tudo programado, tudo esculhambado, porque quase todos os deputados que votaram a favor dessa prisão, eles estavam acorrentados, manietados por processos criminais que respondem do Supremo Tribunal Federal. E lá vai fumaça, né, pessoal? Lá vai fumaça. Alexandre de Moraes, passando por cima da lei, tacou uma multa de 15 mil reais por dia. Multa que não existe na lei processual penal, nem na lei penal. Tanto é verdade que ele botou agora uma condenação de 30% do salário mínimo. Está me engano, né? Essa é mais uma. Mais outra que se viu. Quando eu fiz os países para dizer
A tutela cautelar de urgência, que podia ser objeto de uma ação civil, demonstraria, primeiro, que essa cautelar de urgência. Nós temos a tutela de urgência, que é um pedido na inicial da ação ordinária, e a tutela cautelar de urgência do artigo 303 do Código de Processo Civil contra a União Federal, contra o Arthur Lira, contra a Magda Mofato, contra ministro por ministro, menos 2, pedido dano moral. O foro seria o lá de Petrópolis, porque é a residência do Daniel, o artigo 53, inciso 5º do Código de Processo Civil, diz: quando o fato tem suas raízes com delitos, é o foro do domicílio do autor da ação. Então, nessa cautelar, você faz uma meia petição inicial. Não é uma petição inteira. Não tem citação da parte contrária. O juiz se concede a tutela de urgência, tutela cautelar de urgência, ele manda intimar para cumprir a tutela. E a seguir, cumprida a tutela, manda abrir vista por 15 dias, no caso seria o Daniel Silveira, para emendar a petição inicial, adaptar a ação ordinária principal e pedir a citação da parte contrária. Você vê lá tudo isso no artigo 303, parágrafo 304 do Código de Processo Civil. Bom, mas o advogado não fez nada. Eu costumo dizer que o advogado que só advoga do crime ou só do cível, ele é um passarinho com asa cortada, ele não sabe voar. Outra coisa que eu, no plenário, ele alegou suspeição, estou dando em bola, agravo regimental, foi tudo decidido como preliminar, prejudicado, isso, aquilo, aquilo mais. E o advogado reclamou, porque ele opôs o embargo de declaração e foi multado em R$2.000. Ele até que foi certinho nisso, porque ele foi desrespeitado no exercício de sua atividade profissional. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é inviolável no exercício de sua profissão. Por sua vez, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, diz que o advogado tem imunidade igual a de um deputado, apenas com a diferença: o deputado é em qualquer canto que ele se mexer, e o advogado é só no exercício profissional. O artigo 6º do Estatuto diz que o advogado, o juiz e o promotor devem respeito mútuo entre eles. O advogado era fraco demais, muito fraco. O que eu ia fazer mais nas minhas alegações? Ia mostrar isso. Ia mostrar que não transformou a Câmara Federal em covil, em esconderijo de marginal. Pelo contrário, o senhor Arthur Lira podia ficar redimido quanto à falta de respeito ao povo brasileiro, aos eleitores que elegeram aquela multidão de deputados que vivem mais da coisinha, né? Com raríssimas exceções. Porque o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal diz que se a Câmara aprovou a prisão, ela podia revogar esta prisão. É só convocar uma assembleia, ou seja, uma sessão extraordinária, e revogar a prisão do Daniel Silveira. Mas ele não fez. Ele preferiu aceitar o constrangimento público de toda a Câmara Federal e do povo brasileiro. Por que de toda a Câmara Federal? Porque os próprios parlamentares, quase todos, gritaram do seu arrependimento de ter votado a favor da prisão do Daniel Silveira. Todo mundo assistiu a isso. Entendeu? Agora, você não ouve nenhuma coisa boa da Rede Globo. Aí nós estávamos dizendo, mais uma vez o presidente Bolsonaro atacou o Supremo. Não atacou nada. Dizer verdade não é atacar ninguém.
dizer que não confia nas urnas eletrônicas, eu também não confio, não. Por que não confiamos? Já tem o precedente do hacker ter invadido o código-fonte do computador mãe do nosso período eleitoral e ali fez uma devassa dentro do código, dentro do computador, e graças a Deus não chegou ao segundo turno da eleição de 2018. Vocês vejam que o negócio é tão incrível, que agora mesmo é o Partido Novo ingressou com um pedido ao Conselho de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, pedindo a condenação do vice-presidente general Mourão, porque falou sobre aqueles vídeos do tempo da evolução do regime militar, vazado do Superior Tribunal Militar, e que todo mundo já morreu, que não adianta mais falar disso. Eu também estou de acordo. Se aconteceu tortura, eu sou contra a tortura, eu sou contra o AI-5, eu sou contra a apologia da ditadura, mas não sou a favor da apologia permanente do seu Lula, da Gleice Hoffmann e de um bocado de esquerdistas do PT, que foi o verdadeiro comandante quadrilha que saqueou o Brasil. Levou muito dinheiro para o estrangeiro. Só o servidor da Petrobras devolveu 200 milhões. E todos eles são agraciados por decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões que maltratam o coração do brasileiro verde e amarelo, do brasileiro democrata. Olha bem. Mais dois advogados. O que eu faria mais? Eu iria rebater ponto por ponto. Por que o senhor Daniel Silveiras foi para a opinião? Inclusive o senhor Alexandre de Moraes disse isso. Ele se baseou na inviolabilidade do artigo 53 e qualquer parlamentar se arvora nesse dispositivo, que foi completamente desmoralizado pela decisão de ontem. Então, eu iria para o fator reprise, permanência desses atos antidemocráticos, são atos antidemocráticos do excelso ministro Alexandre de Moraes. Isso aí todo mundo sabe. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Iris Ganda Martins, falou 1000 vezes. O próprio ex-ministro, o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, concedeu várias entrevistas, dizendo de sua tristeza em assistir a tanta ofensa à Constituição Federal. Então ele disse, começou com a prisão indevida da Sarah Winter, uma ativista bolsonarista. Depois, dentre outras coisas miúdas, veio o grande Oswaldo Eustáquio. O processo dele não foi julgado, não. E ele está preso porque é tornozeleira eletrônica. E o rapaz sofreu até um atentado dentro do presídio que ficou paraplégico. Depois veio o Roberto Jefferson, está preso. Veio o Zé Truvão, caminhoneiro, teve a prisão decretada. E agora o Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos. E eu disse aqui que jamais o governo norte-americano fará a extradição do Alan Santos para cumprir prisão no Brasil, porque lá eles sabem, eles conhecem cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Conhecem, não é por isso não. É porque eles acompanham a Rádio Jovem Pan, que é a principal emissora que leva para o mundo todo todas essas inconstitucionalidades praticadas pelos ministros supremos. Alguns pensam todos não. Tanto é verdade, qual foi a ressonância que teve dentro da América do Norte com relação àquela conferência de Boston, em que 4 ministros, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso, foram esculhambar o Brasil, entre aspas. Qual foi a ressonância? Nenhuma.
O povo brasileiro é democrata. O povo brasileiro não quer mais ladrão comandando o nosso país, saqueando o país. Eu duvido que algum, especialmente o excelso ministro Alexandre de Moraes, decrete a prisão da Magda Mofato, porque ela confessou a farsa montada, a falsidade ideológica. Duvido que ele decrete a prisão de quem chama o Bolsonaro de genocida. Que ele decrete a prisão de vários esquerdistas. Lula, por exemplo, vive permanentemente fazendo apologia ao regime chinês que ele deve implantar no Brasil, elogiando Maduro da Venezuela, a República Ditatorial de Cuba, Nicarágua, Bolívia, Macau, Moçambique e outras repúblicas, para onde ele mandou muito dinheiro do BNDES quando as obras do Brasil ficaram paralisadas, com mais de 2.700 obras, cujo dinheiro de sua realização sumiu. O que você diz? Não fez nada no Brasil. Agora, o que não pode acontecer, o que não se pode pensar, é numa saúde de ferro do Bolsonaro, como que levou a facada mortal. Entendeu? Ainda está lutando para saber quem é o mandante. Todo mundo sabe que teve alguém por trás que mandou. Não se concebe que o elemento, assediado por alguns que estavam lá, agora não, Adélio, agora não, assediado por alguém lá na Câmara Federal que deu a presença dele na hora do crime, como se ele estivesse na Câmara e não em Juiz de Fora. Um álibi. É preciso falar na emoção da coisa. Quem é que não fica emocionado de assistir a uma trilha permanente de atos antidemocráticos? Porque quem fere a Constituição Federal não pode ser democrata. Faltou advogado alegar tudo isso, faltou propor a ação que eu disse, e faltou também ao senhor André Mendonça ter respeitado aquilo que ele prometeu, cumprir a Constituição Federal. Eu quero que alguém mostre. Eu assisti aos vídeos feitos pelo Oswaldo Eustáquio, aliás, pelo Daniel Silveira. Eu não vislumbro ali nenhum crime contra a segurança nacional. Eu vislumbro uma opinião. E quem assistiu foi rir da palhaçada do Daniel Silveira. Foi mais uma palhaçada do que uma prática criminosa. E se foi crime, o que tinha que ser feito? O senhor ministro requisitava todos os vídeos, mandava para o Ministério Público propor uma ação penal, artigo 145 do Código Penal, propor uma ação penal por crimes contra a honra do ministro fulano de tal, artigo 138 a 140, com as majorantes do artigo 141 do Código Penal, porque o artigo 145 é para isso. Agora, e somente se procede mediante interpretação. Não pode, agora eu pergunto, como é que pode existir um inquérito e na sequência um mandado de prisão em flagrante? Não existe isso. Ô ministro André Mendonça, você não deve ter dormido de noite, né? Você deve ter dormido, porque consciência é para quem tem respeito à Constituição Federal. Quem desrespeita não deve dormir de noite. Eu quero mais uma coisa dizer, mais uma vez dizer. Eu achei fraquíssima a defesa do Daniel Silveira, achei fraquíssima a atuação do ministro André Mendonça. Dou parabéns ao ministro Cássio Nunes Marques pela grandeza de seu voto. O voto mais bonito que houve ontem foi o dele. E agora eu vou terminar dizendo: vocês sabem qual é o recurso cabível? A partir da publicação do acórdão, o Daniel Silveira tem 10 dias para opor
o denominado embargos infringentes de nulidade. Artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Aí, esses embargos, eles serão julgados, mas eu penso que inclusive, com esses embargos, os ministros podem mudar seu voto. Tem que haver uma pressão popular, que nós não podemos viver quando ministros do Supremo desconhecem o artigo 5º, inciso 4, inciso 9 da Constituição Federal, que são a livre manifestação de pensamento, expressão e comunicação sem censura prévia. Também para os jornalistas, artigo 220 da Constituição Federal diz a mesma coisa. E mais, o artigo 53 da Constituição, repito, não pode ser punido civil e penalmente o parlamentar por votos, palavras e opiniões. E se aqueles vídeos do Daniel Silveira demonstram qualquer crime contra a segurança nacional, isto eu não percebi. Tenho certeza que o povo brasileiro está revoltado com o julgamento de ontem. E tenho mais certeza ainda que os deputados que votaram a favor da prisão do Daniel Silveira, que se arrependeram, também estão com a consciência doendo, porque desrespeitaram os seus próprios eleitores. Entendeu? Vamos esperar, né, pessoal? E o Daniel Silveira vai ser eleito senador da República. Isso é que eles querem evitar. Tanto é que dentro do artigo 92 do Código Penal, parágrafo único, foi decretada a perda do mandato e a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. E cassação do seu mandato atual. Está muito certo. Aí está certo. Agora, a raiz da coisa é primeiro, mandato de prisão em flagrante que não existe na Constituição. Segundo, o flagrante tem que ser feito com as exigências dos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal. Terceiro, não existe nenhuma testemunha prestando depoimento. Ninguém pode falar. Fazer memoriais, o pessoal abre a boca de memorial. Não. Cada um faz o seu memorial, no singular, tem nada de plural. Plural para os dois. E mais, faltou explorar a condição do povo Zé Trovão, a condição do Roberto Jefferson, a condição do Oswaldo Eustáquio. Faltou também mostrar que o senhor ministro Alexandre de Moraes tinha tanta dúvida quanto a veracidade dos fatos, que mandou intimidar, não foi intimidar a mãe do Daniel Silveira. Vocês pensam uma coisa dessa? Pensam? Quer dizer, é um absurdo. Outra coisa que também achei horrível, a participação da subprocuradora, vice-procuradora da República, Lindora Araújo. Ô Lindora, você devia botar uma máscara assim para não aparecer sua cara, né? Porque você dizia tanta besteira daquele jeito eu nunca vi. Aí a Polícia Federal provou por laudo, mandou para o Alexandre de Moraes. Mandou, ele não deu nem bola, dizendo que a tornozeleira dele deixou de funcionar por problema XY. Aí tome mais tornozeleira, mais outra coisa. O advogado deveria ter feito juntada desse inquérito de tudo quanto se relaciona à prisão do Oswaldo Eustáquio, a prisão da Sarah Winter, a prisão preventiva decretada contra o Zé Trovão, a prisão do Zé Trovão, a prisão preventiva decretada contra o Daniel Silveira e outros mais. Eu tenho um jornalista que eu não lembro o nome dele. Não fez nada. Outra coisa também foi dizer que quando a polícia chegou lá, ele quis fugir pulando o muro. E tem fotografias que o muro da cadeia tem 9 metros de altura. Mas isso é horrível. Você me desculpe eu dizer tudo isso. Eu não vou falar mais nada de direito hoje, vou deixar para amanhã. Vou ouvir e assistir a repercussão nas redes sociais no dia de hoje. Na imprensa livre. Porque a imprensa de esquerdas, composta por
veículos da Globo, nesta eu não acredito. Esperar a reação do povo brasileiro e também a dor de consciência do André Mendonça, que com certeza ele vai mudar o voto por ocasião do julgamento dos embargos infringentes. E se Deus quiser, quando esses embargos vierem a ser julgados, se é que o advogado vai ler, vai ter, porque eu não entendi. O Daniel Silveira já é senador da República. Obrigado a vocês. Ou então, na pior, ele não se candidata, tem que ser julgado em primeira instância, aí é que não vê a história, né? Bom dia para vocês todos, eu fico muito feliz em saber que me aplaudem quando eu dou essas lições de direito. Se eu estiver errado, confiram os artigos que eu disse, confiram a verdade na imprensa realmente imparcial, confiram tudo que eu disse dentro da lei. Se há alguma ofensa a quem quer que seja, de logo eu me retrato, peço desculpas e me ponho à disposição de todos. Deixem seu like, seu dislike, compartilhem, curtam os meus vídeos. E eu vou dizer o meu WhatsApp, para vocês pedirem uma manifestação para a próxima vez. 85 é o DDD, 999453883. O João Vitor é o assistente aqui. Obrigado e até amanhã.